Olá, eu sou o Cassal, sou arquiteto, gerente de produto e tendências da Arauco no Brasil. E hoje a gente está aqui com a Thalita Carvalho, jornalista, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre cores e sobre os lançamentos da feira Expo Revestir. E vamos falar um pouquinho também de Milão, né? Aproveitar que a gente está às vésperas da principal feira de tendências. Então vamos lá. Thalita, primeiro obrigado pela tua presença, sempre bom conversar com você. E para começar, eu queria perguntar como você acha que as cores podem influenciar nas emoções das pessoas? Nessa minha trajetória de pesquisa em cor, que lá se vão mais ou menos 15 anos, eu entendi que a cor é uma das principais ferramentas, uma das mais potentes ferramentas de comunicação não verbal. É uma linguagem que não se fala, que não se escuta, mas se entende, quase que de maneira celular e visual. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente tem também uma relação pessoal com cada tom. Eu tenho um pouco de resistência daquela psicologia das cores, onde a gente aprendeu, né, as cromias. Eu tenho um pouco de resistência em falar que todo azul é tranquilizante, que todo laranja estimula a criatividade. Eu concordo com isso, mas a gente também precisa levar em consideração a nossa trajetória, a nossa cultura. Por exemplo, no Japão, o branco é a cor do luto. Né? E no Brasil, o branco é a cor da paz, da esperança. Então, esses exemplos também de culturais e recortes geográficos também são levados muito em consideração. Mas é impossível, né, a gente não generalizar em certas formas, como, por exemplo, os amadeirados trazerem aconchego, trazerem calor, os alaranjados, os ocres, como a gente está vendo aqui. Então, sim, a cor ela é capaz de mudar as emoções, de comunicar sensações, e eu acho que essas cores aqui estão comunicando um senso de aconchego e até de nostalgia, né, muito grande. É legal isso que você falou, eu fiquei lembrando que também esses conceitos eles vão mudando, né? Uhum. Na antiguidade, as cores elas tinham diferentes atribuições de acordo com a dificuldade de produção, isso, né? De acordo com a alquimia pela qual elas passavam, né? Então o azul ele tinha a ver com a espiritualidade, né? O vermelho ou o bordô representava a nobreza, né? O verde já tinha um valor menor porque ele na produção dele ele usava... E os amarelos. Ele usava matéria-prima que se decompunha muito rápido, então isso tudo foi mudando, né? Tinha a questão da religiosidade também, né? Na questão do azul, que era o manto de Maria, né? Sim. O rosa, manto de Jesus, então até isso, né? Durante a história se inverteu, né? Hoje a gente considera azul masculino, Sim. rosa feminino, então é interessante mesmo essa relação com a história também. E aproveitando que a gente falou dessas sensações, como que você vê as cores da nossa coleção Realce? Que pela primeira vez, né, a gente está lançando uma coleção que só tem um padrão de madeira e 4 padrões de cores. Como que você interpreta isso? Eu sou parceira da Arauco há 3 anos e pude acompanhar por 2 anos. No ano passado eu estive presente durante o lançamento da coleção do ano passado e aqui estou no lançamento da coleção desse ano, da Realce. E pude verificar uma mudança, quase ali um giro de 180 graus no círculo cromático. Verdade. Porque no ano passado vocês lançaram, a Arauco lançou os análogos. Análogos são as cores que estão lado a lado no círculo cromático. E no ano passado foi a vez dos análogos de azuis e esverdeados. Com o frevo e o... Gente, já ficou para trás, blues. E o blues. E esse ano os análogos são os análogos de alaranjados e avermelhados, como a gente tem aqui, né? Os marrons, que são da família dos alaranjados, o ocre e esse... Como é que você descreve essa cor aqui? Um avermelhado profundo, cereja... Ele é um vinho, né? Um vinho. Um bordô. Um bordô. E eu acho que essas cores trazem uma sensação, além da sensação de aconchego, daqui a pouco... Olha, gente, eu gosto de falar de cor, tá? Se me colocarem aqui, esse papo tem quanto tempo? Tem 1 hora, 2 horas pra gente falar? Não, né? Acho que não. A gente vai ser mais conciso aqui.
porque essas cores me trazem muito uma sensação de nostalgia e me trazem também muito do que a gente viu no ano passado em Milão, que era esse novo conceito da neutralidade. Que a neutralidade hoje, ela não necessariamente está no branco e no cinza. Aliás, o branco e o cinza hoje, usados de maneira generalista no espaço, são até reconhecidos como estéril, né, vazios ou sem personalidade. O silêncio hoje e a tranquilidade, ela tem uma estética hoje mais da profundidade. Você não tem percebido isso? Começou até com o azul marinho do ano passado e foi migrando. Eu acho que o azul marinho do ano passado, a profundidade do azul marinho do ano passado migrou para o Bordeaux, para a profundidade do Bordeaux. E se a gente analisa, é interessante também que o Brasil é um país colorido, né? Um país de cores, um país do carnaval, e ao mesmo tempo o consumidor tem uma certa resistência, não é nem resistência, ele tem um pouquinho de medo de usar as cores, né? É colorido da porta para fora. Exatamente, no mobiliário, nos interiores. E como que você vê esse nosso avanço, né? Porque ao mesmo tempo que existe esse medo, a gente sente também que o consumidor ele está buscando essas cores, está incorporando nessa nova cultura. Eu acho que a gente tem pouco conhecimento aprofundado e reflexão em relação à cor, porque eu vejo que quando a gente fala de colorido, para as pessoas que não têm experiência com cor, quando a gente fala de um ambiente colorido, um ambiente com muitas cores, eu acredito que as pessoas elas ainda relacionam aquela cromia ao círculo cromático. Então elas pensam nas cores absolutas. Cores vivas, né? Nas cores vivas, nas cores puras. E as cores puras, as cores do círculo cromático, são cores mais difíceis realmente de aplicar nas paredes e nas superfícies. Na cor, gente, não tem certo e nem errado. Então, não estou falando que é certo ou errado. Mas são cores mais difíceis. Principalmente no mobiliário, né? Sim, e no morar, né? Nas casas, nos espaços comerciais, a gente tem até mais flexibilidade. Nas lojas, nas empresas. Mas nas casas, eu acho que essas tonalidades são tonalidades muito sofisticadas e não no sentido da elegância, no sentido do cuidado, da curadoria do tom. Porque é um colorido, mas é um colorido rebaixado, né? E é um colorido que você vê que se aproxima da neutralidade, porque todas essas cores têm um pouco de marrom na sua composição, né? Inclusive o próprio ginger, que é um neutro, um off-white aquecido, né? Mais quentinho, mas você vê que ele tem um ocre ali. Então ele traz esse calor e ao mesmo tempo essa iluminação mais amarelada também para o espaço. Eu costumo dizer que as nossas cores são cores secas. Eu uso esse adjetivo para as cores, que na verdade é interessante que na produção dessas cores, na verdade a gente coloca azul. Eu coloco azul nas cores. E a sensação que a gente tem é essa, de que colocou ou cinza ou marrom. Sim. Nessas cores? Todas as minhas cores. Todas as cores. Eu sempre dou uma pitadinha do azul para transformar elas em cores mais secas. Legal. Por causa desse medo, né? Por causa dessa questão das cores muito vivas, que são realmente mais difíceis para colocar, principalmente no mobiliário que a gente faz, né? No mobiliário de painel, mobiliário de madeira. Diferente de quando você usa no tecido, usa no papel de parede, numa pintura, que você tem uma troca muito mais fácil e mais rápida. E foi muito interessante você falar desse pigmento azul, porque quando a gente fala de cores dessaturadas, a gente fala de cores que receberam cinza na sua composição, né? E aí elas vão ficando mais acinzentadas. Aqui, sobretudo, nessas cores que você está trabalhando, que são cores da família dos alaranjados, quando você coloca um pigmento azul nos alaranjados, você traz o marrom, porque quando você mistura cores opostas, né, o amarelo, olha eu falando do verde, círculo, né, olhando o círculo cromático, mas quando você mistura um amarelo com roxo, por exemplo, dá marrom. Quando você mistura um azul com laranja, dá marrom. É claro que você não vai misturar 50-50. Não, isso quer dizer, é uma pitadinha. É uma alquimia, literalmente. É uma alquimia, exatamente. Muito bom. Legal. E sobre Milão, o que você imagina, o que você já sabe que a gente deve encontrar no mês que vem? Olha, eu ainda não pesquisei nada, eu estou indo com a malinha bem vazia, eu estou indo de mala vazia para absorver o conhecimento. Eu acho que
esse olhar já treinado com repertório, para saber que eu vou chegar lá e vou conseguir fazer a curadoria, né, de todas aquelas informações que a gente vê, que é um grande desafio. Eu não sei muito do que imaginar, mas eu consigo imaginar algumas tendências que vão permanecer, que elas ainda vão acontecer de forma perene na nossa cultura. Como, por exemplo, essa questão da casa que não é muito tecnológica. O que é? Que é super tecnológica, sem mostrar. Exato, mas que não tem a estética, muito bom, que não tem a estética tecnológica, né? Que os aparelhos e, né, os eletrodomésticos, eles são mimetizados, eles são cobertos. Você também tem essa impressão? Sim, eu também acredito nisso. Acho que essa deve ser a aposta, principalmente esse ano, né, que é um ano de Eurocutina, né, que é a exposição das cozinhas, fabricantes de cozinhas. Eu acho que a gente vai ver muito isso. Muita tecnologia embutida, né, escondida, né, pode-se dizer, que deixa um mobiliário mais aconchegante, né, você só vê a cor, só vê o madeirado, só vê as pedras e não vê a geladeira exposta, como a gente tem muito no Brasil, né? Questão até, principalmente do aço, né? A geladeira de aço, o fogão de aço, o forno. Eu acho que a gente vai ver tudo isso muito escondido dentro do mobiliário. Acho que é um novo discreto, conceito... né? Mais discreto. Exato, um novo conceito de ostentação, né? Exato. A ostentação, ela não está mais na tecnologia. A tecnologia está lá e talvez ela seja talvez mais presente do que já teve nos últimos anos, porque a tecnologia está se desenvolvendo e está a nosso favor para a gente usar. Mas eu acho que a ostentação agora, o luxo, está na calma, no silêncio, no tempo, no uso da casa de maneira offline. Você não tem essa impressão? Sim, eu tenho a mesma sensação. E sobre a inteligência artificial, eu tenho lido muito também de uma nova tendência. A inteligência artificial começou trabalhando muito em cima do perfeito, né? Da estética perfeita, até mesmo nas imagens das pessoas, né? Dos ambientes, dos cenários, sempre tudo perfeito. E que agora já isso começa a ir no sentido contrário, né? Está indo mais no sentido da naturalidade. Né? A vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, né? Não existe uma estética perfeita naturalmente, e que a IA agora começa a trabalhar nesse sentido. Você tem essa impressão também? Eu acho que essa estética do imperfeito, por exemplo, você falando, eu até lembrei de elementos que a gente viu muito no ano passado, que eram as superfícies não polidas, uma estética mais rústica. Até a própria neutralidade hoje, ela não é tão asséptica, né? Então, essas superfícies que não são tratadas, que são mais porosas, que se aproximam de uma organicidade. Então, talvez a tecnologia, a inteligência artificial também esteja acompanhando isso, né? Um outro ponto, você falando, eu lembrei, que é essa questão da nostalgia. Até falei dessas cores, né? O anis para mim é uma cor super nostálgica, de casa de vó, de louça de vó. E eu fico pensando que esse conceito de nostalgia também vai ser muito abordado, porque a gente está num momento de muita entropia global, né? De uma falta de certeza. Esse ano, inclusive, começamos o ano, né, com o mundo de uma maneira do mundo de cabeça para baixo. Então, eu acho que a população, a sociedade, ela tende a olhar para o passado para buscar conforto, para buscar reconhecimento, porque quem a gente vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, a gente não está conseguindo se apegar muito a essas grandes certezas para o futuro. Então, a gente se apega ao passado. E eu acho que essas cores, essa paleta aqui nos remete a um passado que foi bom. Que foi bom. O movimento nostálgico é muito por aí, né? As pessoas têm aquela sensação de que a vida era melhor. Isso. Nos anos 80, mesmo nos não anos sendo, 70. mas a sensação... E mesmo para quem não viveu, né? Isso é interessante. Isso. Quem é jovem, né? O consumidor jovem, né? Que nasceu há 20, 30 anos no máximo, ele não viveu os anos 70, os anos 80, os anos 60, mas ele tem também essa sensação de que a vida era melhor. Sim. E aí vem a nostalgia. E aí vem um outro movimento também que eu queria perguntar para você, que é a questão do artesanal, das coisas feitas à mão, das coisas feitas individualmente, né? O meu não é igual ao teu, não é igual ao do vizinho.
Você acha que isso ainda vai se ver? Porque isso foi muito forte também, né, nos 2 últimos anos, em todas as feiras internacionais, em todos os artigos de tendência, de moda, de arquitetura, de interiores, a gente viu muito isso. Você vê que isso é uma tendência que se mantém ainda? Um Eu acho movimento, que né, que se mantém? a inteligência artificial ainda não consegue fazer um tricô, fazer uma luminária de cerâmica, né? Então eu acho que a cada vez mais que a inteligência artificial e a tecnologia avança também a raridade, né? O quão luxuosa é essa questão do fazer com as mãos, do saber fazer e do fazer único, né? Fazer realmente com a forma das mãos de maneira diferenciada. Por exemplo, uma peça não vai ser igual à outra, uma peça é única. Então, nesses tempos de grandes produções ou produções artificiais e virtuais, o saber fazer, as manualidades, acho que a gente veja isso mais do que no ano passado, sabia? Que também tem uma ligação direta, né, com o nostálgico e com as origens, né, das coisas, com preservação de cultura, tudo isso, né? Sim. Que é muito legal. Você falou a origem das coisas. No ano passado, eu fui muito impactada lá em Milão por essa estética da origem das coisas. Até foi uma nova forma de biofilia, né? Porque a gente estava muito acostumado da biofilia na questão do verde, da planta, da floresta. E a biofilia também perpassa, vocês trabalharam isso muito bem na penúltima coleção, né? A biofilia também perpassa pelas cavernas, pelos lagos, pelos desertos. Então eu acho que a gente vai ver muito isso também, novas formas de explorar a estética da natureza além do verde. E que não é somente trazer a natureza fisicamente, né? Isso. Pelo ambiente, você pode trazer através de cores, através de memórias, de texturas, de superfícies, de texturas. Eu acho que as texturas também vão ter uma importância muito grande nessa nova coleção aí de Milão. Então tem bastante coisa aí pra gente E descobrir. eu tô olhando aqui o Pimenta Rosa e lembrei que ali fora tem uma plaquinha que foi muito comemorada porque a Arauco ganhou o prêmio. Pode falar, Cassal? Qual foi o prêmio do Best in Show? The Best in Show, o melhor painel de MDF da Expo Revestir, né? A gente concorreu com todas as outras marcas e o Pimenta Rosa foi o vencedor. Ou seja, é uma validação de que esses 2 anos, quanto tempo demora para fazer uma pesquisa, além de todo o repertório que já vem, né? Que não são só os 2 anos. A pesquisa é permanente, mas o desenvolvimento do Pimenta Rosa nessa textura dueto levou quase 2 anos. É uma nova tecnologia também de impressão, que ela tem um efeito óptico muito impressionante. Então você, quando olha, você vê o relevo, que é um relevo muito sutil, mas que ele parece muito profundo através do efeito óptico. E como que está a receptividade das pessoas? Olha, eu já virando de lugar de entrevistadora, mas é que eu tenho... Não, é isso mesmo. Eu sou muito curiosa, Esse gente. é o jogo. Como é que está a receptividade? Porque a gente chega aqui no stand e já se depara com uma estante de nichos imensa, com muito impacto visual. Como é que está a receptividade das pessoas desse tom num planejado? Muito bom. Muito boa, né? A gente já tinha antecipado um pouco a coleção para os revendedores, para a indústria, e já tinha sido bem recebido. Mas quando você mostra a aplicação do produto, como a gente está mostrando aqui no nosso estande da Revestir, que tem uma estante que ocupa que seria 2 pisos, né? Um pé direito duplo, bastante imponência, as pessoas vem melhor e percebem como é possível, como é bonito você usar uma tonalidade como essa, né? Um bordô, por exemplo, num móvel de estante, né? Na verdade é um clássico que as pessoas já tinham esquecido, né? Que a gente está trazendo de volta, né? Essa memória está super bem aceita, e a questão da textura também, principalmente porque a gente oferece a combinação, né? Do mate com o dueto. Isso possibilita também essa brincadeira no mesmo móvel. Você pode ter a textura nas frentes, você pode usar a textura na parede, e o pessoal gosta bastante disso. E o premiado foi justamente com a textura, Foi texturizado, exatamente, pela inovação. Uma coisa que eu estou muito ansiosa para Milão também, e vocês trouxeram aqui muito bem, é a questão da experiência. Eu achei muito interessante, porque a gente chega aqui no stand e a gente vê, a gente sente os cheiros, porque são as especiarias, né?
Isso também tem inspiração em Milão? Tem, e o consumidor hoje ele busca muito isso, né? Não só mais o produto, não só mais o atendimento, questão comercial, a experiência faz parte da compra, né? Principalmente quando você sai do online, né? Quem vai até um local fisicamente, ele quer uma experiência completa. E na feira a gente vê que as pessoas procuram isso, gostam disso, e a gente tem seguido essa linha desde o lançamento da coleção Sinestesia, que o nome já tratava exatamente disso, né, da questão das sensações. Depois a gente teve, ano passado, Tons do Brasil, né, que trabalhava as tonalidades das paisagens brasileiras. Antes a gente teve Ritmos, perdão, foi a do ano passado, e anterior foi Tons do Brasil, Ritmos trabalhando com vários ritmos musicais, e agora esse ano com uma experiência olfativa. E a pessoa ama isso, eles memorizam muito, então tem uma ligação muito direta. Eu gostei do pimenta rosa, ele lembra da experiência, que ele foi lá, que ele mexeu na pimenta, que ele cheirou o vidro e assim por diante, em cada um dos padrões. O que eu achei muito interessante também você falar que as cores que você cria são cores secas, e essas cores que têm a mesma identidade, a mesma essência, elas se tornam super combináveis, né, Sim. entre si. E aí o stand também comprova isso nessas rodas. É uma preocupação permanente também. A cada coleção eu sempre me preocupo que seja uma coleção combinável entre si e combinável com o portfólio completo, né? Esse ano, inclusive, junto com a agência, a gente deu esse nome de realce, porque a gente analisou isso. Nosso portfólio ele já é tido, né? Já é falado como sendo o portfólio mais completo do mercado, né? Não falta nada. O que a gente vai criar? Então vamos criar alguma coisa, um tempero, vamos criar alguma coisa que realce o que a gente já tem de bom. Como são as especiarias, né, na culinária, elas realçam sabores. Então essa nossa coleção tem essa mesma inspiração. Demais, muito inspirador. Já estou pensando em colocar na minha casa o pimenta rosa. Tem um favorito? Tem um filho favorito? Do público, né? Que é justamente o ganhador do prêmio, né? A gente vê muito nas postagens, durante essa semana, todo mundo comentando muito do pimenta rosa, as mulheres enlouquecem. Ele está muito na moda, casualmente, a gente vê muita gente aqui visitando a feira com esse mesmo tom de Bordeaux, passeando por aí. Aí quando o pessoal chega aqui e encontra o painel, encontra o ambiente, eles fazem foto na frente do padrão, né? Uma foto quase mimetizada. Tá bem divertido. Demais. Thalita, eu acho que é isso. Obrigado pela presença. Eu ficaria mais meia hora aqui, uma hora. Vamos aproveitar esse tempo aí, vamos passear um pouquinho pelo stand. E obrigado aqui pela entrevista. Obrigada a você. Espero o próximo convite.